Coluna do Reinaldão Azevedo, vamos pegar aqui a janela correta, que eu não posso me confundir aqui no OBS. Vamos lá. O aloprado mega decreto de Milei deve naufragar. E o cão de Pavlov lá e aqui. Vamos entender aqui direitinho isso aqui. No centro, experimento Pavlov, à esquerda, a foto histórica da aprovação da reforma tributária no Brasil. No alto, à direita, Milei e seus patetas truculentos. Vamos lá. Vou falar do tal decreto da necessidade da urgência, o DNU, de Javier Milei, que já provoca a mais baba por aqui em certo colunismo do que a que vertia o cão de Pavlov. Pesquisem em certo colunismo do que vertia o cão de Pavlov. Pesquisem, diga em certos nichos as expressões privatização, enxugamento do Estado e combate às esquerdas, entre aspas, não importa quais. E a resposta é certa, é um tanto nauseante, já volto ao ponto. Antes, vamos traçar algumas outras considerações. A reforma tributária e a canalha. O Brasil debate uma reforma tributária desde a década de 60. A conversa ganhou um novo estímulo depois da aprovação da Constituição de 88. É o novo desafio. Como se sabe, nada aconteceu. A ditadura fez lá suas patranhas na área, atendendo alguns lobbies influentes que constituíam a base civil do poder ditatorial. E a democracia não conseguiu fazer a coisa avançar. Temos agora um texto base aprovado, demandou o esforço de muita gente. Não é fácil tratar de temas assim, sem a polícia na rua prendendo ou constrangendo opositores. O nome do regime em que isso felizmente não acontece é democracia. Por isso é histórica a foto comemorativa que reúne Lula, os respectivos presidentes da Câmara e do Senado e Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E histórica também é a manifestação delinquente dos bolsonaristas na sua quebra coletiva de decoro, gritando ofensas contra o líder petista. Eis o núcleo duro de miolo mole da oposição. A propósito, querem punir o deputado Quaquá pelo tapão na cara do tal Messias Donato, do Republicanos. O truculento choroso, por mim tudo bem, mas que se aplique então as sanções previstas no Código de Ética a todos que aderiram ao coro infame contra Lula. Todos quebraram decoro. A forma mais perversa de injustiça é a justiça seletiva. Adiante. Milei e o mega decreto. Ninguém teve tempo ainda, nem na Argentina, de ler o tal DNU de Milei, com 82 páginas e 366 artigos. O texto vem da sequência de medidas típicas de um estado policial para impedir o primeiro protesto ao seu governo. Não se viu o país tão coalhado de policiais e de atos de repressão, inclusive os preventivos, desde a ditadura. Nada que contenha a baba, aqui ou lá. Vejam as medidas, estão em todo canto. Todas as estatais são sociedades anônimas para posterior privatização, passando pela desregulação do mercado de trabalho e dos contratos de aluguéis, a modificação da lei de combate ao fogo, vale tudo. Uma nota à margem para os tarados daqui, que se fingem de liberais e adoram gritar segurança jurídica a qualquer tentativa de tornar o Brasil menos perverso socialmente. A DNU de Milei praticamente extingue esses contratos. Dane-se a lei, o que vale o que se combinar. O tonto diz: ah, mas que bacana. O tonto só não considera que em situações assim, quem pode mais, chora menos, ou é burrice ou é má fé. Em regra, a grande imprensa argentina tem se comportado em relação ao governo Milei como cheerleader de filme B. Só faltam os maiozinhos e os pompons. Lendo direito, notam-se até gritinhos de guerra. Leia-se tem sido uma experiência bem constrangedora. Até havia pouco, a manchete do La Nación informava que Milei havia sido aplaudido por seus auxiliares ao anunciar a estrovenga. Não me digam! Foi na TV La Nación Plus, do mesmo grupo, que 2 jornalistas sugeriram aos argentinos que comam apenas uma vez por dia para fazer o plano Milei dar certo. Passado algumas horas desde o anúncio da DNU, algum bom senso voltou a frequentar as páginas desse jornal e do Clarim, o seu concorrente. Coisa discreta, mas já há algum respiro. Começam a se dar conta que o mega decreto do embusteiro é inconstitucional e dificilmente será aprovado pelo Congresso.
É isso mesmo, tá, gente? Ou tudo ou nada. Saibam, um decreto de necessidade de urgência é uma figura do arcabouço legal argentino. O presidente pode recorrer a ele em caso de extrema necessidade. Embora seja submetido depois ao Congresso, ocorre que esse instrumento não permite que se aprovem alguns itens e se rejeitem outros tantos. Ou se aceita tudo ou se recusa tudo. Há uma espécie de delírio de potência na turma que chegou ao poder com Milei. Novato na política, destrambelhado, ele não tinha plano e nem equipe. Quem governa é o bilionário Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, que não conseguiu se reeleger e seus braços na elite argentina. E as esquisitices, elas vão se acumulando. A imprensa noticia, como se fosse a coisa mais normal do mundo, que esse plano é de autoria de Federico Sturzenegger, que comandou o Banco Central na gestão Macri. Não conseguiu emplacá-lo antes e tenta agora. É um assessor de Milei, entre aspas, que estava ao lado do presidente quando se deu esse anúncio. Reações ao plano se seguiram panelaços, figurões do governo, inclusive Sturzenegger, reagem com ironia. Milei diz que vem mais por aí. Patrícia Bullrich, a rainha da repressão, promete endurecer o jogo. O La Nación já informa, não sem certa tristeza, entre a constatação e o lamento, forte rejeição no Congresso ao mega decreto de Milei. Forma-se uma maioria disposta a rejeitá-lo. Ora, não me digam, informa o primeiro parágrafo do texto. O Decreto de Necessidade e Urgência, o DNU, de desregulação da economia, parece caminhar para se converter na primeira grande derrota do governo de Javier Milei no Congresso. A mega medida provocou uma forte rejeição entre as forças com representação parlamentar, o que anuncia a possibilidade de um cenário inédito e histórico, já que, até hoje, nenhum DNU foi declarado inválido pelas duas casas do Congresso, a única forma que tem o poder legislativo de impugnar esse tipo de decisão. Bom. Até agora, Bullrich, a rainha do cacetete, não disse se pretende invadir o parlamento. O Clarim, recobrando alguma sanidade, dá destaque à opinião do senador Martín Lostó, presidente da União Cívica Radical. Ele concorda com a necessidade de mudar alguma coisa na Argentina, incluindo muitas ineficiências do Estado e o excesso de regulação que trava a economia. Mas ele alerta, o caminho escolhido pelo presidente está errado. Afirma ele, este DNU tem 82 páginas e 366 artigos que extinguem ou modificam sem número de leis e decretos. No conteúdo, há iniciativas que podem ser interessantes e outras que são irrelevantes para a agenda de urgência. Algumas são boas, outras más ou realmente péssimas para a sociedade. Cada uma delas merece uma análise rigorosa e individualizada, e para isso existe o Congresso. Ele lamenta a escolha do caminho do DNU porque inexiste um meio termo, ou se aprova tudo ou se rejeita tudo. Lembra ainda, ademais, por esse método, pode vir outro presidente daqui a 4 anos e por outro mega DNU fazer exatamente o contrário, o que acrescentaria mais incerteza e instabilidade do que já padecemos hoje. Qual que é o futuro? O futuro da Argentina e do tal plano de Milei, sabe-se lá. É importante ficar claro que não se detalharam 366 medidas em 82 páginas. Tem-se a certeza, como alerta o senador Lostó, de que não se impõe ao Congresso um plano dessa magnitude na base do tudo ou nada, como se a Argentina vivesse sob uma ditadura. O que pode sobrevir de uma possível rejeição, se depender de Bullrich e Milei, vem a polícia para descer o sarrafo nos descontentes, o que francamente não parece um bom caminho. Difícil de sabermos, é fazer a reforma com democracia, não é mesmo? Isso explica porque delinquentes daqui vaiam Lula e aplaudem Milei, mero títere de Macri, que julga ter encontrado um caminho para governar o seu país sem vencer a eleição. Toca a campainha privatização, desregulação, Estado mínimo e a turma baba. Ocorre que a história e o outro também existem. Meus queridos e minhas queridas. Excelente coluna do Reinaldo. É o assunto principal dessa virada de ano, né, gente? É uma tragédia o que está acontecendo na Argentina.
E a gente tem que ficar muito atento a tudo que a gente está acompanhando.